Um coletor de lixo conhece a sua casa pelo lixo que ela apresenta. Mas quando ele se corta por objetos que você jogou fora sem embalar corretamente, ele reconhece a sua casa mental, também pelos detritos que ela apresenta. John Petrosino, o imigrante italiano, foi o primeiro homem a combater de verdade a máfia italiana em Nova York. Um italiano conhecia bem os costumes, os lugares, os valores e o modo de pensar e agir daqueles que eram seus compatriotas. Ele dizia assim: se você quiser exterminar seus inimigos, a coisa certa a fazer é conhecer bem o seu inimigo. Sócrates, quando disse conhece a ti mesmo, nos ensina que devemos conhecer nosso interior. Eu sempre lembro que o maior inimigo é a sua raiva, sua preguiça, seu ódio, sua arrogância, sua prepotência, seu orgulho, seu egoísmo. E pode acreditar, os seus inimigos externos, materializados ou não, conhecem bem tudo isso aí dentro, em você. Até porque, se você não tivesse esses inimigos externos, aliás, internos, não teríamos inimigos externos. E eles, os inimigos externos, inclusive têm tempo para observar isso em você. E tempo é uma coisa que você alega nunca ter quando o assunto é se olhar. Talvez porque a gente gasta muito tempo observando e julgando os de fora. E você não combate esses inimigos externos, aliás, internos, porque não aceita ou assume esses lixos interiores, pelo próprio orgulho. Assim, não se conhecendo, ou seja, não conhecendo o seu interior por vaidade ou orgulho, não aceitando essas mazelas, você é um alvo fácil, vulnerável, porque seus inimigos exteriores conhecem bem seus inimigos interiores. Um provérbio africano diz assim: se você não tem inimigo interior, nenhum inimigo exterior poderá te abater. Uma grande verdade reside aí. E já que eu estou falando de inimigos, combate, um dos livros mais recomendados em todas as grandes empresas aos seus executivos foi escrito no século IV a.C., por um homem chamado Sun Tzu, A Arte da Guerra. Em uma das páginas ele faz uma colocação incrível. Ele diz assim: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Mas será que os inimigos, os chamados inimigos exteriores, aqueles os quais conseguimos enxergar, sempre nos trazem veneno? Vamos pensar um pouquinho. Depois de uma provocação aparecem duas armadilhas: a de responder à provocação ou a de se calar diante da provocação. Quando eu respondo no mesmo nível e tom de grosseria, justifico fazer isso dizendo que minha maturidade, ou seja, a idade madura, não admite certas coisas. Mas se eu sou maduro, preciso observar que quando respondo de forma grosseira, ajo como um fantoche nas mãos dele, deixando ele fazer o que quiser com o meu pensamento. E através da minha reação, eu confesso que realmente sou um fantoche nas mãos do outro. A palavra maturidade esconde a palavra idade. Mas a palavra vaidade também esconde a palavra idade. Reagi então como ele agiu, por ele não ter se tocado em minha maturidade, ou por ele ter tocado na minha vaidade? É uma pergunta. Será mesmo que o outro está trazendo veneno, ou ele está trazendo um remédio e a minha vaidade, arrogância, prepotência, recebe aquilo como um veneno? Em contrapartida, quando me calo a uma provocação, a armadilha oferece um risco diferente, de eu me achar melhor que o meu agressor por ter me calado. Ou seja, não me calei por maturidade, mas por uma vaidade. Digo que me calei por maturidade, mas se agir assim por me eleger melhor que o outro, não foi por maturidade, mas por vaidade.
Quando eu me calo ou reajo, eu preciso saber se reagir ou agir por maturidade ou vaidade. Maturidade, palavra que se traduz em idade madura e que esconde a palavrinha idade. Mas a palavra vaidade também esconde a palavrinha idade. Quando responder uma ofensa, pensa se está usando a maturidade ou a vaidade. Quando se calar diante de uma ofensa, observa também se está fazendo por maturidade ou por vaidade. E olha onde realmente esconde a sua idade. As minhas dificuldades me tornaram uma pessoa melhor e não uma pessoa melhor que as pessoas. Quando eu acho que as experiências das minhas dificuldades me tornaram melhor que alguém, eu ainda estou em sérias dificuldades. Sou uma criança aprendendo a andar e não alguém maduro.